O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus. A data do calendário litúrgico para esta solenidade é o dia 1º de novembro. Mas no Brasil, quando a solenidade cai durante a semana, a igreja transfere para o domingo mais próximo, possibilitando a um número maior de fiéis a possibilidade de participar desta solenidade. E aí poderíamos perguntar, por que que a igreja celebra todos os santos? Qual é a finalidade? Para despertar no coração de cada fiel o desejo da santidade. E muitas vezes nós temos uma visão muito perfeccionista do que é a santidade. Ser santo é nunca cometer nenhum pecado, é ser uma pessoa perfeita, é nunca errar. Então, sendo assim, a santidade não é para mim. E eu quero dizer para vocês que esse tipo de pensamento não é verdade. Porque se vocês lerem a biografia, a vida de muitos dos santos da igreja, o primeiro critério que os fizeram santos, o critério de se reconhecerem grandes pecadores. Então, ser santo não significa não ter pecado, não cometer nenhum erro, mas ser santo consiste no desejo de viver na intimidade com Deus, que é capaz de superar o nosso pecado. Ser santo é o desejo de se abrir à força da palavra, que tem o poder de transcender as nossas falhas. Ser santo é o desejo de seguir Jesus. O seu chamado nesta Eucaristia é para que vos dizer: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, diz o Pai que te faz filho, filha dele.
é vocacionado, é chamado à santidade, à plenificação. E quando será este momento? Porque é lá que será plenificado tudo aquilo que te roubem a possibilidade de pensar nas coisas de Deus. Que nesta celebração você também tal como Ele é. Mas enquanto estamos nesta vida, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer fazer uma obra nova em nossos corações, para que de fato já aqui e agora o experimentemos. Ah, Padre, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos pecados, eu tenho tantas fragilidades. Vamos lá no último versículo da segunda leitura. Pegue aí no seu folheto, leitura da carta de São João, o versículo 3. Para que essa desculpe não prevaleça mais na sua vida. Vamos ler juntos o versículo 3. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se eu estou nele e espero nele, mesmo que eu tenha os meus pecados, as minhas fragilidades e os meus defeitos, qual é a obra que ele realiza em mim? A obra de purificação. Irmão, irmã, não permita mais com que esses tipos de pensamentos que te fazem olhar só para aquilo que é débil em você, te impeça de viver a sua vocação à santidade. Mas mesmo tendo que enfrentar todas essas situações, se aproxime do Senhor, porque Ele é puro, e o sendo, é capaz de te purificar diante das suas fraquezas. Então, quando nós alimentamos o nosso coração pela via da fé, orientados pela força da palavra, Ele é capaz de nos transformar por inteiro. Se a nossa vocação universal, se o nosso chamado é a santidade, o evangelho de hoje é um evangelho muito lúcido, porque nos apresenta as bem-aventuranças. O que significa ser bem-aventurado? Significa ser feliz. Se vocês tomarem na perspectiva bíblica, qual é o significado de felicidade? O que significa ser feliz diante do conteúdo bíblico? Significa felicitar uma pessoa por um dom que ela recebeu. E hoje eu quero dar esta boa notícia a vocês. Vocês receberam um dom pelo batismo, o dom, a vocação, o chamado à santidade. E recebendo este dom, você é destinatário do quê? Da felicidade. Você é chamado a ser bem-aventurado. E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas toda bem-aventurança, ela tem duas partes, a primeira e a segunda. A felicidade, ela está na consequência. E eu quero fazer um breve exercício com vocês, para um entendimento da palavra. Pegue agora no seu folheto o Evangelho, a partir do versículo 3. Se toda bem-aventurança é dividida em duas partes, e se a felicidade está na consequência, ela vai estar na segunda parte. Como é que vai ser o nosso exercício? Eu vou ler a primeira parte, e vocês vão ler a segunda,
E aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na segunda parte, porque a felicidade está na consequência. Vamos lá, a partir do versículo 3. Encontraram aí no texto? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceberam que a felicidade está na consequência? O Papa Bento XVI, meditando esse texto, faz o seguinte questionamento: quem é o bem-aventurado por excelência? Quem é o pobre em espírito, o aflito, o manso, o que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o puro de coração, o que promove a paz? Ele vai dizer: Jesus. Jesus é, por excelência, o bem-aventurado. E quando nós olhamos o mistério da salvação, quando nós contemplamos a dimensão da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, vemos nele todas as características das bem-aventuranças. Se Jesus é por excelência o bem-aventurado do Pai, o que significa de maneira concreta viver a santidade à luz das bem-aventuranças? Aí Bento XVI conclui: a santidade não é apenas seguir um código moral, mas a santidade é imprimir na vida de cada cristão o modo de Jesus viver. E qual é o modo de Jesus viver? O modo das bem-aventuranças. E eu gostaria de trazer esse conteúdo para perto de nós, porque hoje, na opulência das redes sociais e da inflamação dos conteúdos religiosos que batem na cabeça de vocês 24 horas, muitos são convencidos ao chamado da santidade, mas acreditam que ser santos é apenas seguir um código moral que aquele padre, que aquela freira, que aquele influencer digital me ensina. E eu quero dizer para vocês que esta perspectiva, ela é muito pobre, ela é muito pequena. E o Evangelho de hoje te abre horizontes, te iluminando com a carta magna do Novo Testamento, as bem-aventuranças, te convidando a uma decisão. Permita-se ser alcançado pelas bem-aventuranças. Ser feliz é uma felicitação por um dom já concedido, você já recebeu pela graça do seu batismo,
E agora, se permitindo entrar na esteira das bem-aventuranças, o modo de Cristo, o jeito dele de ser bem-aventurado do Pai, vai ser impresso no seu coração, vai ser impresso no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, para que você também viva como bem-aventurado. Para que você viva feliz. Se ser bem-aventurado significa ser feliz, qual é a vocação do bem-aventurado? Ser feliz. E qual é o dilema do nosso tempo presente? De repente alcançamos tantas coisas, a nossa vida é tão corrida, temos tantas atividades que são feitas ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, mas de repente quando eu lido com aquelas realidades mais profundas da minha existência, de repente habita sempre uma indigestão interior de não estar satisfeito, de não estar realizado, de não estar feliz. Irmão, irmã, se permita ser alcançado pela força da palavra, e que este modo das bem-aventuranças também possam te ajudar na sua caminhada. Mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos. E aí, diante da reflexão da palavra, qual é o modo que esse bem-aventurado do Pai age? Será que ele destina apenas alguns para esse chamado, para esta vocação à santidade? Não, ele chama a todos. E agora eu quero voltar com vocês na primeira leitura. Hoje um tanto quanto desordenado, né? Primeiro nós começamos na segunda leitura, fomos ao Evangelho e agora vamos à primeira leitura. Pegue aí, leitura do Apocalipse de São João. Vamos tomar dos versículos, vamos pegar primeiro os versículos 9 a 11, a 12, desculpe, de 9 a 12. Vamos ler juntos? Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia cantar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e todos os anciãos e dos 4 seres vivos prostaram-se, com o rosto por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém, igreja. Dá para visualizar a imagem do céu? Olha que maravilha. Havia uma grande multidão que não se podia contar. Tem igreja rigorista, fundamentalista, que coloca uma cifra de números, dizendo que só esse tanto de gente vai entrar no céu. É mentira. Nós não temos esse controle de limitar o poder salvífico de Deus, que quer salvar a todos. Então é uma grande multidão, é uma imensa multidão que ninguém podia contar. De todos os povos, raças, tribos, línguas e nações,
Se lá no Antigo Testamento a salvação, a santidade era apenas para um povo restrito, os judeus, agora em Cristo Jesus a salvação, a santidade é para todos. Você deseja, você quer, você já está experimentando, e esta grande multidão, ela só chega lá vestida de branco. Vocês perceberam isso? Todos estavam trajando uma veste branca. O livro do Apocalipse é um livro muito simbólico, então você precisa conhecer o contexto no qual ele foi escrito para você entendê-lo. Qual é o significado da veste branca desta grande multidão incontável que está de pé diante do Cordeiro? É a veste do nosso batismo. Padre, por que a veste do meu batismo é branca? Sabe quem vai te responder? A primeira leitura, vai lá no finalzinho dela. Pegue aí o último versículo, o versículo 14. Vamos pegar o 13 e o 14? Olha o que está escrito. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A sua veste, a minha veste branca batismal só se tornou branca por quê? Porque ela foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Estão percebendo a profundidade da palavra? Aquilo que outrora me impedia de viver a santidade, aquilo que te impedia de viver a santidade, o pecado, foi destruído no sacrifício pascal de Cristo. E as nossas vestes que outrora estavam sujas, imaculadas, agora se tornam límpidas, se tornam brancas, como nenhuma lavadeira na face da terra poderá alvejar, porque elas foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Tem desculpa agora, igreja, para não viver a santidade? Não! Volto a repetir, mais do que um código moral, a santidade consiste em você se permitir imprimir na sua vida as características do bem-aventurado por excelência, Jesus. E de repente eu vou passar sim por aflição, como diz a bem-aventurança. De repente eu vou passar também por muito choro. De repente eu vou passar por momentos em que a misericórdia vai me alcançar, mas entendendo que a consequência das bem-aventuranças é onde consiste a felicidade. As bem-aventuranças são muito pedagógicas, porque de repente eu estou muito aflito. Então não posso viver a santidade. Aí eu chego lá e leio: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Queridos irmãos e irmãs, nos abramos à graça da santidade, que já nos alcançou. E eu encerro com uma outra frase de Bento XVI. Ele vai dizer: no final de tudo, nós seremos abraçados pela eternidade, e a eternidade nos abraçará.
Na eternidade, a totalidade nos abraçará e nós abraçaremos a totalidade do ser, da verdade e do amor. E o desejo desta celebração, repito, é despertar no coração de cada fiel o desejo da santidade. Vamos pedir isso então no final desta pregação? Deixe agora o seu folheto de lado, sente-se numa posição mais confortável. Se te ajuda a rezar, por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e pense: o que hoje está te impedindo de viver a santidade? Quais são as realidades que de repente você já estabeleceu, dizendo: porque eu faço assim, porque eu estou vivendo assim, eu não posso viver a santidade? Peça a graça desta nova mentalidade que hoje a palavra está te oferecendo. Você é chamado, você é vocacionado à santidade, a ser santo. Peça que tudo aquilo que tem te impedido de viver a santidade seja lavado e alvejado no sangue do Cordeiro, como um dia a sua veste batismal já foi lavada e alvejada no sangue dele. Por isso ela se tornou branca. Vai pedindo esta graça de você voltar à sua vocação original, à vocação batismal, à veste branca, lavada e alvejada pelo sangue do Senhor. Vai pedindo a Ele: Senhor, desperte no meu coração o desejo da santidade. Dai-me a graça de viver as bem-aventuranças, de viver a felicidade que somente o Senhor pode me oferecer. A minha vocação é de ser santo. A minha vocação é de ser santa. Ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos